Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Mas antes, quero que todos sejam muito bem-vindos e eu quero me desculpar com o fato de que o microfone tem saído estourado nos últimos vídeos, é porque eu acabei gravando e não fui revisar, né? Vocês sabem que eu tenho de correr aqui, tenho meus compromissos e acabo que não reviso os vídeos. Eu gravo e posto para vocês. Depois eu vi os comentários que ele estava estourado e realmente estava bastante. Agora eu reposicionei o microfone e espero que hoje não dê problema. Pessoal, nós vamos falar sobre as eleições na Europa. Mas antes eu quero falar rapidamente, mais uma vez, sobre as eleições nos Estados Unidos. E veja só o que diz essa matéria aqui. Nossa classe dominante está alimentando as chamas dentro e fora dos Estados Unidos. Quem é que ainda acredita que a classe dominante norte-americana atual realmente defende a democracia? É uma pergunta, né? Vamos deixar como perguntas para não termos problema. Eles não estão mais fingindo, diz a matéria. Ao sair do pódio, na sexta-feira, um repórter perguntou a Joe Biden o que ele achava da afirmação de Donald Trump de que ele era um prisioneiro político. E culpando Biden diretamente. Biden se virou, olhou para a câmera e deu um largo sorriso. Vocês sabem que ele já não está muito bom, né, das ideias. Então ele deixa transparecer muito aquilo que ele pensa, aquilo que ele é. Então ele não negou, né, que ele estava por trás disso aí. A acusação era de Trump, ele simplesmente deu um largo sorriso. A matéria que interpreta como que isso sendo uma expressão de um lembrete do poder que o regime está exercendo hoje em cima da maior, ou supostamente a maior democracia do mundo, né? Esse poder está sendo exercido de uma forma incrivelmente tola e destrutiva, diz a matéria. Fixado em destruir inimigos internos à custa da destruição da nossa vida comum, a sua política externa imprudente ameaça-nos com uma perigosa guerra multinacional. Quando será que eles vão entender que existem pessoas dentro dos Estados Unidos que querem destruir os Estados Unidos como nós o conhecemos? Eles querem tratar os Estados Unidos como uma nova Atlântida que vai afundar para depois ressurgir, como uma fênix. Eles acreditam que ela tem de queimar até o chão para depois eles retomarem toda a maquinaria que está nos Estados Unidos, livres das correntes daquilo que nós conhecíamos como democracia, para então impor um regime de ferro no mundo. Esperamos, com Deus, né, que isso não aconteça, que os Estados Unidos continuem, se não rumo a se tornar livre novamente, mas pelo menos em disputa interna para que a democracia não caia lá. Porque em caindo as pessoas que estão se opondo a isso lá dentro, o resto do mundo vai estar bem complicado, pessoal. E o Donald Trump, que eu já falei aqui para vocês várias vezes, eu não considero nenhum tipo de herói, como eles estão colocando aí, estão até tratando ele como mártir, e essa perseguição em cima dele está fazendo com que ele adquira cada vez mais essa figura de martirização. Se eles querem derrubar ele, estão fazendo de uma maneira muito estúpida, porque isso acaba causando um apelo popular maior ainda nele. Como eu falei no vídeo anterior, ele acaba adquirindo para si uma espécie de figura de Espartacus, o libertador dos escravos, né? Mas, embora ele não seja nenhum santo, é agora a esperança política, né? Porque é a esperança dos povos, né, que se apegam em política, tem de ter uma esperança política. Nós que nos apegamos a coisas aí que não estão dentro do campo da política, estamos mais tranquilos. Mas aqueles que se apegam exclusivamente a esperanças políticas, acabam que, obviamente, têm nele sua última e maior esperança. Ele diz: sou um prisioneiro político de uma nação falida. Olha que palavras fortes. Quem diria que o país que sempre foi considerado aquele que recebia refugiados e perseguidos políticos de todo o mundo, teria um ex-presidente se autodeclarando um prisioneiro político de uma nação falida? Vocês acham que os Estados Unidos faliram como representante da democracia e dos povos livres da Terra? Bom, o ex-presidente Donald Trump descreveu-se como prisioneiro político de uma nação em falência, dias depois de um júri de Manhattan o ter culpado no seu julgamento de registros comerciais.
Trump postou um vídeo no Truth Social na terça, destacando como 5 de novembro foi o dia mais importante na história do país. O vídeo do ex-presidente surge quase uma semana depois de um júri o ter considerado culpado de 34 acusações. Aí ele repete essa história e isso aí vai ganhando força. Ele está ganhando uma aura de perseguido, de Espartacus, de libertador dos povos livres, né? E o Biden então vai ganhando essa aura, querendo ele ou não, né? Uma aura de ditador, de manipulador do sistema. É assim que as pessoas estão começando a ver cada vez mais, né, as coisas. Se é isso ou não é, eu não estou dizendo, só estou dizendo que é isso que está acontecendo, né? E por fim, aquilo que eu queria dar foco para vocês é o seguinte, né? Porque do Trump a gente já falou bastante e nós vamos falar ainda muito, mas agora nós temos algo mais urgente, né? Porque as eleições europeias estão para acontecer a partir de hoje até no dia 9, né? Do dia 6 ao dia 9. Então eles dizem aqui, né? A União Europeia é complicada, por isso vamos decompô-la aos nossos primos do outro lado do Atlântico. Por quê? Porque eles querem explicar para os americanos, para que eles entendam como serão as eleições europeias. Então esse aqui é um artigo escrito por um europeu no site politico.eu, de Europe Union, né? Bom, eles dizem o seguinte: sabemos que vocês já têm muito em que pensar, eles estão falando para os norte-americanos, né? Mas serve para nós também. Um juiz considerou o seu ex-presidente culpado de 34 acusações criminais. É aquela história do Trump que a gente acabou de falar. Seu atual presidente não tem certeza de que ano estamos. O Biden está aí meio... e vai para a reeleição, né? O povo vai votar nele. Então você imagine que tipo de povo vota em alguém que não sabe nem em que ano está. Que tipo de eleitor faz isso? E esses dois modelos de democracia estão a preparar-se para um confronto de titãs em novembro, que compreensivelmente está sugando todo o oxigênio do planeta Terra. Ou seja, todo o planeta está prestando atenção nessa eleição, porque todo mundo sabe que isso vai repercutir no mundo inteiro. Nós sabemos que, dependendo como sair a eleição lá, vai ter consequências aqui no Brasil. Vai ter gente aqui que vai sofrer e outros que vão dar uma respirada, dependendo, né, da situação, né, que sair das urnas de lá. Mas aí eles dizem, calma lá, tem eleições lá em novembro, mas tem um entretenimento pré-jogo, né? E o qual é esse entretenimento? A Europa. A Europa está para ter eleições, então, a partir de hoje. Então, lembra da Segunda Guerra Mundial, eles perguntam? E a Primeira? Ambas as guerras começaram na Europa, onde se verifica que, além de criarem grande arte e aperfeiçoarem 7.900 variedades de cozinha local, aliás, a cozinha europeia é muito boa, né, pessoal? Não que eu conheça a cozinha europeia da Europa, eu sei que muitos de vocês conhecem, mas eu conheço os pratos de lá que vieram aqui para o sul, né? Quem não teve oportunidade, vem aqui para Blumenau, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande, vocês vão gostar bastante da culinária. Aliás, a culinária do Brasil inteiro é muito boa, né? Mas, sem devagar, vamos adiante. Que as pessoas têm na Europa um historial de desentendimentos políticos violentos que terminam em conflitos, né, que derramam o líquido vermelho do corpo humano, porque o europeu já não tem mais muita paciência para as hipocrisias como outros povos ainda têm, né? Eles já têm mais tempo, né, de existência, seus países, né, sua história, então eles já sabem quando as pessoas que mandam num país fingem que representam os povos, né? Então eles já perdem a paciência mais rápido e vão para as vias de fato. A Europa teve guerras tão devastadoras que os principais beligerantes concordaram que já era suficiente e criaram uma estrutura política chamada União Europeia. Olha, não é perfeita, sua complexidade faz com que Washington pareça singular. Como alguém disse uma vez, não existe um número de telefone para a Europa, mas ajudou a manter a paz aqui durante os últimos 65 anos, se começarmos a contar a partir da criação da Comunidade Europeia, precursora da União Europeia, porque além de tudo ainda tinha isso, né? Essas guerras entre países. Óbvio, né, que se você cria uma nação única onde todo mundo pode transitar para tudo quanto é lado, perde-se a identidade nacional e a tendência é que não ocorram mais guerras entre países, mas sim conturbações internas, que é o que tem tido bastante na Europa, né? A Europa, como nós falamos no vídeo anterior, ela tem
substituído a sua cultura do último milênio e pouco por uma variedade de outras culturas, principalmente orientais, e as novidades liberais, né, ou neoliberais de hoje em dia. E adivinha, são também grandes aliados dos Estados Unidos e da Europa, porque quase todos os países da União Europeia, menos alguns retardatários, aí ele cita Irlanda, Áustria, Irlanda, meu Deus, a Irlanda é extremamente woke hoje em dia, extremamente liberal. Basta ver aí que o primeiro-ministro e o presidente da Irlanda parabenizaram aquele cidadão lá que participou daquele show lá da Europa, vestindo lá uns chifres, umas coisas tenebrosas lá, mas enfim. Mas eles também são membros da OTAN, né, a aliança que criaram para evitar guerras há 75 anos. Portanto, embora haja muitos comportamentos desagradáveis na Europa, como usar o sistema métrico e falar em línguas obscuras, que aliás é o que nós usamos aqui também, ela é o principal aliado dos Estados Unidos, bem como o seu principal parceiro comercial, graças ao enorme número de Big Macs, iPhones e CSI que a América vende para a Europa, e todo champanhe e bolsas que vão na direção oposta. E blá, 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 blá. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte, olha, eles ironizaram dizendo a Europa é só um pré-jogo, mas na verdade ela é bem importante, os Estados Unidos que não se esqueçam disso, porque além de tudo eles têm no total quase 400 milhões de cidadãos votando, né? E portanto só de eleitores eles têm mais do que cidadãos norte-americanos, e eles não devem ser ignorados. E a Europa está para passar por grandes transformações. Nós vamos confirmar a partir de hoje se elas vão mesmo acontecer. Há uma virada à direita acontecendo na Europa, e ela certamente vai impactar os rumos daquilo que pode acontecer em novembro nos Estados Unidos. Se realmente vier a virada à direita na Europa, isso vai dar um gás, um incentivo, uma força a mais, mesmo que não tão grande, à eleição de Trump. Agora, se a Europa continuar como está, globalista, liberal, quem ganha um pouco de gás é Biden. Não há uma interferência direta, mas isso acaba interferindo no ânimo daqueles eleitores que preferem estar com seu país alinhado à Europa, né? Porque, vamos lembrar, os norte-americanos, em grande parte, são parentes, né, dos europeus. Eles são primos, agora um pouco distantes, mas ainda são. E há muito intercâmbio entre eles. Tanto é que, se você possuir um passaporte europeu, você entra nos Estados Unidos sem problema nenhum, enquanto que o brasileiro, né, precisa de um visto. Mas enfim, vamos ver o que vai dar aí. Eu estou bem curioso com o que vai acontecer nas eleições norte-americanas. Isso aí certamente dá uma chacoalhada no mundo e no Brasil, podem ter certeza. O Brasil é uma periferia que sente o solavanco de uma forma muito mais forte. Aquilo que vier da Europa vai ser como dizia o ex-presidente, uma marolinha para os Estados Unidos, mas para nós aqui vai ser uma onda bem forte, enquanto que o que acontecer nos Estados Unidos será um tsunami no Brasil. Esse é o vídeo de hoje, vamos aguardar os resultados e voltamos com novos vídeos, se Deus quiser. Então, portanto, até o próximo vídeo, se Deus quiser.